Olá, seja muito bem-vindo a mais um Negócio que Deu Certo. Estamos hoje aqui recebendo o diretor-presidente da AMEP, que é a Agência de Assuntos Metropolitanos, a antiga Comec, Gilson Santos. Gilson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Negócio que Deu Certo, Gilson. Obrigado, Toninho. Agradecer aqui toda a referência e a oportunidade que a Banda B nos dá de falar um pouquinho sobre a autarquia metropolitana do governo do estado e do trabalho que a gente realiza em defesa do planejamento sustentável das cidades aqui da região. Eu gostaria que você explicasse inicialmente o que é a MEP, né? Talvez muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, não tem ainda um conhecimento do que é a MEP. Já ouviu falar da Comec lá atrás, né? Agora a MEP aí do governo Ratinho Júnior, mas não tem muita informação, Gilson, por favor. Perfeitamente. Então, Toninho, nós temos no Brasil, em 1973, né, ano passado completaram 50 anos, ainda na época do regime militar, o surgimento das regiões metropolitanas, né? Tinha as cidades, as metrópoles, né, as cidades maiores, e aí ao entorno dessas cidades, principalmente com o êxodo rural, as pessoas vindo morar perto cada vez mais das cidades grandes, se formaram aí essas regiões ao entorno da metrópole. Então, a região As cidades metropolitana. satélites ali, As né? cidades satélites, as cidades ao entorno. Então, é estabelecido em 73, né, oficialmente, no país as regiões metropolitanas. Já no ano seguinte, os estados, eles criam os seus órgãos metropolitanos. Então, né, cada estado tinha uma capital, uma metrópole, né, e as cidades ao entorno dessa capital que estavam se formando. Aqui no Paraná, obviamente, tinha Curitiba, né, que era a capital do estado, e em 74, há 50 anos, coincidentemente esse ano se completa 50 anos, criou-se, né, o órgão metropolitano aqui do governo do estado de Curitiba, que era então a Comec, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. Qual que foi a necessidade, né, e o objetivo de se criar esses órgãos metropolitanos? Justamente porque uma cidade ela começou praticamente a grudar na outra. A pessoa morar numa cidade, trabalhar na outra, existir muita troca entre uma cidade e outra, e aí nasceu essa necessidade de criar um órgão que ele passasse a planejar esse crescimento metropolitano, esse crescimento dessa grande aglomeração. Nas mais diversas áreas e setores que afetam a vida das pessoas de forma comum, né? Por exemplo, a mobilidade, a questão do saneamento, a questão do lixo, a questão da habitação, a questão do uso do solo, a questão do transporte público. Então, esses órgãos metropolitanos, né, cada estado acabou dando um nome diferente. Por exemplo, o nosso aqui era a Coordenação da Região Metropolitana, Comec. Se você fosse para São Paulo, era a Empresa de Planejamento Metropolitano, em Plaza, né? Na Grande Recife, um Instituto de Planejamento. Então muda seu nome, mas a função é a mesma. E aí, a partir daí, né, a Comec passou a trabalhar a questão metropolitana aqui junto ao governo do estado, planejando a questão do sistema viário, planejando o transporte coletivo, prevendo obras estruturantes que pudessem ser relevantes para esse crescimento metropolitano, pensando a questão da habitação, a questão do uso do solo, a questão da preservação ambiental, porque se você tem uma capital, uma grande cidade, e ainda você vai ter ao entorno dela outras importantes cidades, você tem que imaginar como que você vai abastecer, né, com água, né, principalmente essa população. Para onde vai a questão dos resíduos sólidos, né, produzidos? Então, todo esse planejamento, ele cabe a esse órgão metropolitano, porque a cidade, né, o prefeito, lá, a prefeitura de determinado município, ele tem a obrigação, né, e a Constituição e a autonomia de pensar o seu município. Mas ele não pensa além da sua divisa, né? Então, cada um pensa o seu, planeja o seu, mas o Estado, através desse órgão metropolitano, ele tem que pensar a questão num todo da grande região metropolitana. Então, aí, a partir daí, nasce esse órgão metropolitano.
Aqui no Paraná, como em alguns outros estados, depois das primeiras regiões metropolitanas, surgiram outras regiões metropolitanas. Aqui no Paraná foram se criando algumas regiões metropolitanas. Então, além da região metropolitana de Curitiba, existiam outras que depois acabam não se consolidando, o Estado agora faz uma revisão, mas nós temos outras duas, que dentro da questão legal do Estatuto das Metrópoles, elas realmente se caracterizam, se enquadram como região metropolitana, que é a região metropolitana de Londrina e a região metropolitana de Maringá. E aí, como o Estado já tinha uma coordenação que fazia todo esse trabalho em Curitiba, para que ele pudesse ampliar essa ação desse órgão, ele mudou de COMEC para a AMEP, mudou de coordenação de Curitiba para a AMEP, Agência Metropolitana do Paraná. Então nós, que somos o órgão metropolitano aqui do governo do estado, além de cuidar desse planejamento e dessas funções públicas de interesse comum da região metropolitana de Curitiba, passamos também a cuidar desse planejamento e todo esse trabalho na região metropolitana de Londrina e na região metropolitana de Maringá. Porque hoje, se pensando, não tem como você pensar, por exemplo, em Curitiba isoladamente, né? Você tem que pensar no todo, na região metropolitana aí. Hoje nós estamos caminhando aí para quase 4 milhões de habitantes na região metropolitana de Curitiba, né, Gilson? Perfeitamente. Hoje nós temos aí um censo super atualizado. Essa semana o IBGE publicou, está na capa do site lá do IBGE, inclusive, né, notícia fresca, que saiu aí na quinta-feira, que foi a divulgação, né, dos dados finais do censo e que mostra que houve um crescimento aqui da nossa região metropolitana. Cresceu em torno de 170 mil pessoas nos últimos 2 anos, aí de 2022 para 2024. A maior concentração do crescimento está em Curitiba, obviamente, pelo tamanho da cidade. A segunda maior crescimento São José dos Pinhais e terceiro maior crescimento em Fazenda Rio Grande, mas bem próximo de São José, que é uma cidade que tem realmente um resultado aí de crescimento dos últimos 10 anos, assim, muito expressivo, né? O maior crescimento de todas as cidades aqui do sul do Brasil. E é isso, é você pensar de forma integrada, né? Porque o que você, por vezes, você prevê, né, para acontecer numa cidade, ela vai ter impacto na outra. E existe um efeito pendular, Toninho, muito forte, né? Você veja, vamos citar alguns exemplos aqui. Nós temos aí o anúncio de uma grande empresa, que é, né, Electrolux, que vai se instalar ali na região de São José dos Pinhais, mas numa região nova de expansão industrial de São José dos Pinhais, que é muito mais colada com fazenda do que a própria São José. Mas essa empresa... região do Agaraú. Da região do Agaraú, isso, exatamente. Além dela gerar emprego para São José, ela vai gerar muito emprego para a Fazenda Rio Grande, mas também para Mandirituba, também para Tijucas, também para Agudos do Sul, porque são municípios que estão limítrofes e próximos. Como que essas pessoas vão se deslocar até esse local de trabalho? Quais são as vias existentes? Existem vias que possam atender essa demanda de deslocamento? Existe transporte público? Se não existe, o que pode ser criado em relação ao futuro para que essa mobilidade possa acontecer e atender essas pessoas? Então, esse é um pensar metropolitano. A questão hídrica. Como que estão as nossas represas? Passaúna, que fica em Campo Largo, Piraquara 1, Piraquara 2, Iraí, né? Hoje o abastecimento, nós estamos vivendo aqui, né? Estamos acompanhando, inclusive muito aqui pela Banda B, noticiário em várias regiões do Brasil, graças a Deus não aqui no Paraná, mas também não que isso a gente também não se preocupe nas outras regiões. A questão das queimadas aí, a questão da seca, nós vivemos aí há 2, 3 anos, né, uma questão de estiagem muito forte aqui no Paraná e um comprometimento do abastecimento de água. Piraquara, por exemplo, hoje responde por 85% do abastecimento de água de toda a região metropolitana. Por outro lado, Piraquara tem uma grande restrição ambiental, o que isso, de certa forma, limita a geração de postos de trabalhos em determinados aspectos em relação a determinadas empresas, que não podem se instalar lá por conta dessa questão da restrição ambiental. Então, nós,
nesse olhar metropolitano, nós temos que pensar qual que é a compensação que Piraquara precisa receber, já que ela preserva o manancial, né, e boa parte do abastecimento hídrico que abastece todos os demais E municípios. paga um preço enorme por isso, né? Porque, obviamente, ela fica restrita, Sim. né, a um crescimento que, por vezes, um outro município que não tem essa limitação, que não tem, obviamente, essa restrição, pode crescer, que é o caso de Fazenda. Nós não temos em Fazenda Rio Grande a questão de APA, a questão do TP, né? Então, isso ajuda o município a se desenvolver, principalmente na questão de moradia. Então, lá, o potencial, né, em relação à exploração... A instalação de novas empresas, né? Novas empresas, a questão até do próprio, da própria habitação, né? Da questão de você expandir, seja... Conjuntos habitacionais, Conjuntos habitacionais, loteamentos, condomínios, isso favorece a cidade, que gera mão de obra, gera emprego, construção civil muito forte, ou que nesses municípios que tem a questão da ZAPA, a questão das UTP, a questão do Karst, nós temos toda a região aqui também de Campo Magro, questão de... Almirante Tamandaré, né? Rio Branco do Sul. Até que tem... Colombo pega um pedaço do Arquífero Karst ali, né? Pega Colombo, que também tem uma boa parte de Colombo, ali, né? que ela é restritiva. Então esse é todo um cuidado do órgão metropolitano. Por vezes, o órgão metropolitano ele é visto assim como um chato do governo. Ah, não pode isso, não deixa aquilo. Mas porque a gente tem que pensar o futuro. Nós não podemos ter um pensamento unicamente para esse momento. A gente não pode ficar concentrado só aqui no hoje, sem pensar o amanhã, as futuras gerações, como que essas cidades devem crescer, qual que é o planejamento para essas cidades. E a iniciativa privada, a vida das pessoas, ela é muito mais rápida do que a ação do poder público. O poder público tem dificuldade de acompanhar. Vou dar um exemplo, Toninho, bem prático aqui, você conhece muito bem essa realidade. O contorno sul, aquele complexo ali, aquele entroncamento da BR-116 com a 377, com a 376 e a 277 ali no Ceasa. Aquele complexo ali, rodoviário, ele foi projetado e construído em 1970 para 30 anos. Ou seja, em 2000, ele já deveria ter tido algum tipo de modificação ali de ganho, né? Porque aumentou o fluxo de veículo, aumentou o trânsito. E não ocorreu. Então, hoje, nós temos ali um grande gargalo a ser resolvido. Nós chegamos com velocidade, vindo da região suleste ali, Mandirituba, Quitandinha, enfim, Fazenda Rio Grande, chega-se com velocidade, seja o transporte individual, principalmente o transporte coletivo, até aquela região. Dali para frente vira, né, um problema. Então, por quê? Porque o poder público ele não conseguiu acompanhar o crescimento, o desenvolvimento e o crescimento populacional e também esse grande crescimento aí do número de veículos que nós temos aqui, Curitiba e região metropolitana, uma característica de ser uma das regiões com o maior número de veículos per capita, né? Então é algo que nós precisamos também estar planejando. Nessa gestão, nós estamos tendo esse olhar estratégico, né? Com a preservação do sistema viário existente, mas além disso, a implantação de novas conexões metropolitanas, para que a gente possa dar uma resposta para essa grande demanda que existe hoje. Gilson, inclusive, falando em empresas, né, a LG está vindo se instalar agora também fazendo Rio Grande, né? Um outro grande empreendimento ali que vai gerar cerca de 1.000 empregos diretos ali, né, nessa primeira fase. Enfim, tem a Mate Leão, tem grandes empresas já na Fazenda Rio Grande, que até bem pouco tempo era uma cidade de dormitório, né? E aí realmente era difícil, porque não tinha emprego lá, a maioria das pessoas lá, moradoras de lá, tinham que se deslocar para Curitiba. Hoje a gente já tem o comércio também, e isso vai gerando serviços também, né? E aí as pessoas vão se colocando no mercado de trabalho lá. Hoje, o transporte coletivo é o principal desafio aqui da região metropolitana, Gilson? Olha, é um grande desafio, né? Ele tem uma importância gigante quando a gente fala da região metropolitana, porque embora o advento, Toninho, da questão do veículo por aplicativo, e que mudou muito a vida das pessoas e até a forma de se locomover e da mobilidade das cidades,
Quando a gente fala de região metropolitana, o aplicativo nesse deslocamento ele ainda não tem, né, uma grande ocupação por parte das pessoas por conta das distâncias. Se fala dentro de Curitiba, se você mora a 2, 3, 5 quilômetros até, né, do seu ponto de trabalho, para você ir do bairro para o centro de Curitiba, você até pode utilizar o aplicativo, porque, né, eventualmente cabe no orçamento ainda. Divide com o vizinho ali, divide com o vizinho, enfim. Agora, para você vir de Mandirituba, de Itaperuçu, de Quatro Barras, de Campina Grande, trabalhar de aplicativo todo dia e voltar, é impossível, né? Vai dar aí uma fatura de R$200 por dia, então é impraticável. E aí o que acontece é o transporte coletivo. Então, o transporte coletivo, ele é importantíssimo, ele tem um significado gigante na vida das pessoas, as pessoas dependem. Hoje nós temos 400 mil pessoas transportadas por dia, é um volume super expressivo. Nós, nessa gestão, a gente procurou ampliar, criar novas conexões. 400 mil da região metropolitana, é isso? Por dia, transportados. Somando Curitiba ou só os municípios da região metropolitana? Da metropolitana. 200 mil vêm, 200 mil voltam, né? Sim. Além das conexões aqui dentro na capital. Então, a gente procurou ampliar justamente para oferecer esse serviço. O grande desafio, Toninho, é você manter a pessoa no transporte coletivo, porque cada pessoa que sai de transporte coletivo, você está perdendo receita, você está deixando a tarifa, né, mais cara, ou exigindo que o governo entre com um aporte maior de recursos para a gente manter a tarifa social, que é diferente da tarifa técnica. Então isso é importante, nós manter esse cidadão no transporte coletivo. Mas o que o cidadão quer? O que o usuário do transporte coletivo precisa? De previsibilidade. O que é mais importante para ele é isso. Óbvio que é importante ter um veículo bom, com segurança, e a gente, né, fiscaliza para que isso aconteça. Mas a previsibilidade faz diferença na vida dele, porque é o que ele vai manter ele naquele modal. Então, se ele começa a trabalhar 7h30 em Curitiba, ele entra numa farmácia, né, uma atendente de farmácia, às 7h30 da manhã, e ela mora, por exemplo, em Campo Largo, e trabalha ali no Bigorrilho, às 7h30 da manhã. Ela tem que entrar na farmácia, bater o cartão às 7h30 da manhã. E ela vem todo dia de ônibus. E ela está conseguindo chegar e manter esse horário. De repente começa a atrasar. Ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo de casa de ônibus. Começa a atrasar de novo. Ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo. Chega uma hora que ela fala assim, não, o ônibus já não está me atendendo, porque está cada vez a minha viagem está ficando mais longa, né? Mais tempo dentro do ônibus. Na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela vai para um veículo individual, ou vai comprar uma moto, ou vai comprar um veículo para que ela possa, no entendimento dela, fazer esse deslocamento num tempo menor. Isso compromete o orçamento da pessoa, porque não existe modal mais barato do que o ônibus, principalmente quando a gente fala aqui da nossa região metropolitana, que o governador Ratinho Júnior tem essa sensibilidade. É uma pessoa que veio do interior do estado, é uma pessoa que morou em São José dos Pinhais, que conhece a região metropolitana e sabe da importância do transporte coletivo. Nós temos, Toninho, a tarifa social de R$ 5,50 no cartão. A pessoa pode ser de qualquer cidade do primeiro anel de Curitiba e com uns 5,50 vir para Curitiba ou até atravessar Curitiba e ir para uma outra cidade. Né? Isso é uma conquista do sistema integrado metropolitano e um grande apoio do governo do estado. Então você veja, você vai e volta com R$11, né? Você não faz isso com nenhum outro tipo de modal, de veículo. Nem de moto você não faz. E no ônibus você não tem o IPVA, você não tem o seguro, você não tem o combustível, você não tem, eventualmente, depende de você mora, a tarifa da praça de pedágio. Se você colocar isso no orçamento, o ônibus é importante para a vida do cidadão, principalmente do trabalhador, do assalariado. Então a gente tem essa acessibilidade, mas a gente sabe que a gente precisa garantir um veículo seguro, garantir um veículo bom, mais rápido, garantir um profissional, um motorista, um cobrador, né, que seja um bom profissional, educado, que atenda bem o cidadão, mas nós precisamos entender, né, quais são as obras viárias, quais são os investimentos para que a gente possa garantir essa previsibilidade, né, e diminuir as distâncias. Como é que a gente faz isso no transporte coletivo? Só nesses últimos anos, pra você ter uma ideia, Toninho, a gente
ampliou de forma assim muito expressiva a questão do atendimento. Nós conseguimos que com o transporte coletivo, todas as pessoas da região metropolitana, elas cheguem nos principais hospitais de referência aqui da nossa região. A pessoa sai hoje, ela pode sair de Agudos do Sul, de Piem, de ônibus metropolitano, e ela vai desembarcar na porta do Hospital do Rossio. Ela pode sair de Contenda, de Campo do Tenente, de Quitandinha, e vai desembarcar na porta do Hospital Angelina Caron. Por que isso? Porque muito da população metropolitana utiliza esses estabelecimentos, né, médicos, e eventualmente para uma consulta, um parente que esteja internado. Então a gente ofereceu um isso. Exame, né? Um exame. A pessoa que morava em Araucária e trabalhava em Fazenda Rio Grande. Você acabou de citar agora também essas empresas. Antes a pessoa tinha que sair da Araucária e ir para Pinheirinho, e do Pinheirinho para Fazenda Rio Grande, ou vice-versa, de Fazenda para o Pinheirinho para depois Araucária. Nós criamos uma linha direta Fazenda Araucária, Araucária Fazenda. São José dos Pinhais tinha que sair de Curitiba, ir para o terminal do Pinheirinho, depois para o terminal do Boqueirão, depois para São José dos Pinhais. Quem vinha de São José, a mesma coisa. Nós criamos uma linha direto Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, lá pelo Agaraú. Piraquara, São José. São José, aproveitando fazer um adendo, Toninho, aqui, ela tem uma questão bem diferente das demais cidades da região metropolitana. Quase o mesmo número de pessoas que saem de São José para trabalhar em Curitiba, tem de Curitiba que sai para São José. Porque São José é um grande parque industrial, parque industrial e um grande gerador de emprego e renda. Então nós temos um efeito pendular bem parecido. Né? Tanto que vem de Curitiba, como que vem de Pinhais, como que vem de Piraquara, vem de Colombo, de fazenda, para trabalhar em São José dos Pinhais. Então nós tínhamos lá o trabalhador de Piraquara, trabalhava na Renault em São José. Ele tinha que sair de Piraquara e ir lá para o terminal de Pinhais para depois ir para São José. Nós criamos uma linha direta, Piraquara, Piraquara, São José dos Pinhais, São José, Piraquara. Enfim, são ações que a gente trabalha para que a gente possa oferecer esse melhor atendimento aos usuários do ônibus e para que ele possa se manter no transporte coletivo. O nosso grande desafio, Toninho, é recuperar, é trazer aquela pessoa que está no transporte individual para o transporte coletivo. Fazer o inverso, né? Ao invés da pessoa sair, não. Agora, trazer. Essa pessoa que está no transporte individual, para ela voltar para o transporte coletivo, ela vai ter que ter a certeza de que ela vai só ter vantagens voltando para o transporte coletivo, né? Que o ônibus não vai atrasar, que não vai quebrar, que ela não vai pegar congestionamento e ela vai economizar dinheiro deixando o carro na garagem em casa, né? Recentemente, vocês encomendaram um estudo, né, do VLT Curitiba-São José dos Pinhais. Você acredita que esse vai ser um incremento para realmente revolucionar o transporte coletivo nesse eixo Curitiba-São José dos Pinhais, São José dos Pinhais-Curitiba, Gilson? Eu acredito. A gente está muito confiante, Toninho, nesse projeto. A gente fala com muita responsabilidade, né, porque não é um projeto assim, fácil de você viabilizar por conta do custo dele, mas eu acho que é necessário a gente ter essa virada de chave em se tratando de transporte público aqui na Grande Curitiba. E o VLT, ele nos dá essa opção. Ele não é um metrô, que tem um investimento muito mais alto, né? Eu acho que é uma discussão, né, para um outro momento, mas nós temos hoje a possibilidade de oferecer esse modal diferenciado para a nossa região. Explica para o ouvinte, para quem está nos assistindo, o que é realmente o VLT. Tem muita gente que às vezes não sabe o que é o VLT, né? O VLT ele é um veículo muito parecido com o metrô, mas ele é utilizado mais nas áreas realmente urbanas, né, já consolidadas. Ele é um veículo, VLT, é veículo leve sobre trilhos. Nós temos nele uma possibilidade do tamanho
é maior que o ônibus, a capacidade dele é maior, ele é elétrico, né, ou seja, né, já é uma questão importantíssima quando a gente fala de sustentabilidade, né, da questão da emissão de poluentes. Ele é mais confortável, ele é mais seguro, é automatizado, ele é moderno, né, ele é mais rápido, né, então assim, ele traz uma série de fatores positivos que a gente entende que vai ser um atrativo para eventualmente acontecer isso que nós estamos falando. A pessoa deixar o veículo individual e ir para o transporte coletivo. Por que esse projeto está sendo pensado e concebido nesse eixo São José-Curitiba pela Marechal Floriano? Porque ali já existe boa parte da infraestrutura, que é a canaleta. É a canaleta, onde está o ônibus, né? Se nós concluímos aí nessa gestão do governador Ratinho Júnior a canaleta lá no trecho de São José dos Pinhais, que vai até o Terminal Central. Então, até o Terminal Central de São José dos Pinhais, saindo dele, vindo para Curitiba, Boqueirão, Auer, Água Verde, você vem pela Marechal Floriano, você vai chegar com a canaleta até aqui praticamente na Rua Barbosa. Como a nossa intenção é trazer até a Praça Nossa Senhora de Saletre, Centro Cívico, ou talvez até o Museu Oscar Niemeyer, nós estamos falando ali de mais 1,5 km de distância para chegar, né, até essa região do Centro Cívico. E aí um estudo para ver qual seria a via utilizada. Então falta muito pouco. E lá na ponta de São José dos Pinhais é do Terminal Central até o aeroporto. Por que até o aeroporto? Às vezes quando a gente fala aeroporto, as pessoas vê um pouco de distância em relação ao dia a dia delas, porque não é todo mundo que vai para o aeroporto, obviamente, né? Sim. Grande parcela da sociedade, né, tem o seu dia a dia aí que vai acontecendo sem que ela, né, tenha nenhuma ligação com o aeroporto. Mas quando a gente fala aeroporto, é porque o aeroporto ele é já também uma possibilidade de carregamento para nós importante. Não só de quem utiliza o aeroporto, de quem vai viajar de avião, mas os próprios trabalhadores que hoje estão lá no aeroporto. E aqui, Toninho, vale uma informação importante. Nós estamos aí às vistas de acontecer uma grande ampliação do nosso aeroporto Afonso Pena, que é a terceira pista. Né, que mais 1.000 metros de pista ali. Né? Vai mudar totalmente a realidade do sistema aéreo do nosso estado do Paraná com essa terceira pista. A demanda vai ser totalmente outra, com muitos voos internacionais, né? Aeronaves maiores de carga. Aeronaves de carga, e isso vai mudar a realidade, inclusive o número de trabalhadores que vão circular ali no aeroporto. Então, pensar um VLT do aeroporto já é pensar esse futuro, já é pensar, né, a médio e longo prazo. E aí, todo esse eixo, nós temos a possibilidade de substituir o pneu pelo trilho de uma forma mais eficiente. Então, a gente contratou o BNDES para fazer essa estruturação de como vai se dar, né, o custo disso, o custo da implantação. Isso tem um impacto no entorno também, não é só trocar o pneu pelo trilho, né, o ônibus pelo VLT, mas é pensar também em melhorias ao entorno, onde a gente possa ter uma melhoria de calçada, uma melhoria de ciclovia, uma melhoria em relação ao comércio, estações diferenciadas. Alguns cruzamentos também têm que ser repensados, né, Gilson? Por conta da velocidade do VLT. Exatamente, né? Assim, é algo que precisa ser resolvido, né? Uma semaforização inteligente, porque se for também para o VLT, nós ter todo esse investimento e você ter um excelente produto, né? Um excelente equipamento que ele vai ter que ficar parando a cada 100 metros. 100, 200 metros não faz sentido, né? Então, a gente precisa justamente dar essa velocidade, até porque esse tipo de veículo exige que ele tenha essa possibilidade, né, de uma circulação mais rápida. Uma então, freeway ali, praticamente. Quase, né? que isso. Então, a gente está otimista, né? Quando eu falo que a gente fala com responsabilidade, é para não gerar uma expectativa falsa, mas é importante que a cidade pense nesses grandes projetos. Quando eu falo cidade, não só Curitiba, mas as cidades do entorno, que tem essa ligação muito forte, né, com a capital. Vocês pensam também num eixo norte-sul ou sul-norte, pela linha verde ali também, porque hoje a gente tem um corredor praticamente pronto agora, com a finalização da linha verde, né, Gilson? Perfeitamente. Assim, olha, a gente falta ali, 3 quilômetros a partir do Atuba para chegar no Maracanã, no terminal do Maracanã em Colombo, e no lado sul, ali com a linha verde indo até o Pinheirinho, seriam mais 17 quilômetros para chegar até a Fazenda Rio Grande. Ou seja, não é muito,
mas vai demandar de um projeto. Nós já temos essa demanda do governador, ele é muito sensível a isso, nos cobra bastante. Vou dizer que às vezes de manhã eu acordo, já tem mensagem dele no meu WhatsApp com um print, uma foto lá do Google, que ele entra no Google e já vê que as linhas vermelhinhas estão, né, principalmente ali na região, Waze ali, né? no Waze, mostrando ali, né, o grande congestionamento, às vezes ele escutando até a rádio, né, noticiário, já me manda informação, porque é o nó a ser desatado. E, Toninho, o veículo, o transporte coletivo, né, o veículo de passageiros coletivo, público, ele não pode ficar concorrendo com o veículo individual, com o veículo de carga. Ele precisa ter uma prioridade. Ele precisa ter uma canaleta, uma faixa exclusiva. Senão ele não vai ter essa prioridade. Senão a pessoa que está no carro, ela está ali no carro parada no congestionamento, ela olha para o lado, o ônibus também está parado no congestionamento. Por que ela vai sair do carro confortável dela para ir para o ônibus, se os dois estão parados? Agora, quando ela estiver no carro dela, parado no congestionamento, e olhar na janela e ver o ônibus passando, né, ou o VLT, ou o trem, entendeu? Aí ela vai entender, pô, se eu tivesse lá no transporte coletivo, eu já estava chegando. Vou ficar parado aqui no trânsito. É isso que vai fazer, né, então, essa mudança de conceito do cidadão que está no individual para usar o transporte coletivo. E é uma coisa, né, porque eu saio pelas ruas aí e vejo muito nos horários de pico as pessoas sozinhas dentro do carro, né? Às vezes o cara sai sozinho, ele sai com um carro, a esposa sai para outro, porque os destinos são diferentes. Sim. E aí enchem a cidade de carro, vira aquele caos, né, nos horários de pico, e o transporte coletivo muitas vezes está até vazio, né? Mas o usuário ele tem que criar readquirir essa confiança no transporte coletivo novamente, né, Gilson? Exatamente. Você trouxe agora um dado interessante, né, Toninho? A quantidade de veículos que nós temos hoje nas ruas. Na quarta-feira, eu jogo pado aí com os amigos 8 horas da noite. E aqui no São Brás. E eu tinha ido para São Paulo. E o meu voo de São Paulo, tranquilo, eu voltava às 5 horas da tarde, chegaria às 6 horas no aeroporto aqui em Curitiba, dava para pegar o carro e ainda chegar para o jogo. Já saí cedo de casa, já levei a mochilinha no carro. Atrasou um pouquinho, eu cheguei ali no aeroporto 6h30, 6h40, mas até sair o avião aterrissar, taxiar, desembarcar, deu quase 7 horas. Saí caminhando para ir até o estacionamento, deu 7 horas, entrei no carro. Eu começo a brincar ali os meus joguinhos às 8 horas da noite. Ou seja, eu tinha 1 hora de São José dos Pinhais até o São Brás. Daria para chegar perfeitamente. Eu levei 39 minutos de avião de São Paulo até Curitiba. Eu entrei no carro ali em São José dos Pinhais, eu cheguei 8h10 ali no São Brás. Eu levei 1h10. E não tinha, eu pegava no Waze, se eu fosse pelo contorno, eu estava com medo de ficar travado, e daí não tinha alternativa, vim pela Avenida das Torres, e o que acontece? É carro, e você não faz milagre, o carro não voa, entendeu? Aí eu fiquei imaginando, eu levei 1h10, né, para fazer esse trecho, esse deslocamento. Por quê? Porque cada vez mais está aumentando o número de veículos nas ruas, não existe, né, o sistema viário, chega uma hora que ele fica... colapsa. Colapsa e não tem para onde ir. Você tem que ter paciência e não tem o que fazer. Né? Então, isso é algo que acontece já. Né? Aqui, como eu falei, nós temos uma média, uma per capita muito alta de veículos, né? De pessoas por veículos e vice-versa. E nós precisamos realmente inverter essa ordem do pensamento em relação ao transporte coletivo. Né? Dar prioridade para o transporte coletivo, resgatar essa prioridade das canaletas, das vias exclusivas e pensar esses modais e essas conexões. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Principalmente para esse cidadão que utiliza o transporte coletivo, que fica algumas boas horas no transporte coletivo, e eu falo assim, né, Toninho? A pessoa dentro do ônibus, ela não pode fazer muita coisa. Tudo bem que ela tem ali o celular, a internet, mas ela está ali indo trabalhar e depois voltando para casa. Né? Quanto mais tempo ela fica no trânsito, mais tempo que ela está gastando, né, do seu dia a dia, da sua vida. Então, a nossa responsabilidade é muito grande no sentido de que você possa pensar em melhorar a vida dessas pessoas. E Gilson, por falar em transporte coletivo, como é que funciona essa integração temporal que vocês criaram? Eu gostaria que você explicasse
para o nosso público, por favor. Isso é uma bacana, é mais um ganho. Nós entendemos, Toninho, eu acho que isso é válido e destacar aqui todo o trabalho lá da equipe de transporte da MEP, da Agência Metropolitana, porque à medida que a gente quer manter essa pessoa no transporte coletivo e atrair também outras pessoas que venham, novos usuários do transporte coletivo, novos clientes para o transporte coletivo, a gente tem que criar alternativa, tem que pensar, tem que melhorar. Então o que acontece? Hoje nós temos boa parte do nosso sistema trazendo pessoas da região metropolitana para Curitiba. Então você pensa assim, um ônibus sai lá de Campo Largo, né, um ônibus comum que é para 85 pessoas, vamos dizer que ele sai com 60, 70 pessoas, vem para Curitiba. Chega aqui em Curitiba, as pessoas começam a desembarcar, chegou no terminal do Guadalupe, onde nós temos o principal terminal ali de conexão metropolitana. Esse ônibus, ele chegou a cumprir o horário dele ali no Guadalupe. Chegou de Campo Largo, destino Guadalupe. Ele desembarcou ali e ele volta para Campo Largo. Quando ele volta, o número de pessoas que vai utilizar esse ônibus é mínimo, porque ele está trazendo as pessoas para Curitiba, né? Então ele volta para Campo Largo quase vazio. Então nós criamos a tarifa temporal para que as pessoas possam também ter um ganho em relação a esse deslocamento. Se eu tenho hoje uma pessoa que precisa ir de uma cidade para outra, a ideia é que ela não precise pagar uma nova tarifa. Então ela tem essa integração temporal e nós criamos um espaço de tempo para que eventualmente ela possa ainda desenvolver algum tipo de atividade aqui na capital. Na prática, a pessoa de Campo Largo que precisa ir para Colombo ou para Pinhais. Ela embarcou no ônibus em Campo Largo, que vem até o Guadalupe, ela chegou no Guadalupe ali, ela pode descer do ônibus, ela tem até 2h30 para embarcar no ônibus de Pinhais e ela não vai pagar mais tarifa. Ela vai chegar em Pinhais sem pagar a tarifa. Com a mesma tarifa que ela veio de Campo Largo. Que ela pagou lá em Campo Largo. É a tarifa temporal. E ela tem 2h30 para fazer isso. Ou seja, ela ainda tem um tempo para descer ali. Para resolver as coisas aqui no centro, fazer uma comprinha, alguma coisa, e depois visitar a comadre lá em Pinhais. Exatamente. Aí ela vai voltar de Pinhais, vai descer no terminal do Guadalupe e vai pegar o ônibus de Campo Largo e voltar para casa sem pagar a passagem de novo. Sem pagar. Agora, deixar bem claro que ela não pode chegar de Campo Largo aqui, ficar quase 2h30 aí, depois pegar um ônibus de volta para Campo Largo. Aí ela vai pagar uma outra passagem. Sim, daí porque o cartão dela vai identificar que ela tá usando o mesmo roteiro, né? Então o cartão é um cartão inteligente, né? E que ele tem essa capacidade, essa tecnologia de identificar esse tipo de conexão. Né? Então, ela pode fazer ligação com qualquer outra cidade. Ela pode vir de Pinhais, embarcar no ônibus de São José, pode vir de São José, embarcar no ônibus que vai de Colombo. Essa segunda perna dela, para essa outra cidade, ela não vai pagar tarifa. Desde que seja nesse período de 2h30. De 2h30. Ela tem até 2h30 para embarcar num outro ônibus. E isso vem aumentando. Para nossa felicidade, os números cresceram, as pessoas estão sabendo, e isso tem sido importantíssimo para que a gente possa mostrar esse serviço da integração temporal que acontece ali no terminal do Guadalupe. Puxa, que bacana isso, né? E muita gente ainda não conhece esse serviço, né, Gilson? Não conhece. Isso é um desafio que nós estamos tendo. Agradecer até a oportunidade aqui de hoje estar falando sobre isso. Pedir para as pessoas que estão nos ouvindo para que contem, né? Aí para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, né? Que existe a integração temporal do sistema metropolitano. No ônibus da MEP, o ônibus com a letra M ali, que é o ônibus metropolitano, a pessoa pode fazer essa conexão ali no Guadalupe. Ou seja, Toninho, em qual lugar no Brasil que você com 5,50 vai fazer essa distância? Sair lá, por exemplo, de 4 Barras, né, e chegar até Campo Largo. Araucária. Né, não tem. Esse é um serviço importante que está à disposição do cidadão metropolitano. E Gilson, o objetivo de vocês é incentivar, porque quanto mais gente ocupar o transporte coletivo, menor vai ser a tarifa, né? Porque o custo é rateado, né? Exatamente. A gente, né, à medida que você tem mais pessoas utilizando o transporte coletivo, você aumenta a receita e com isso você pode trabalhar a tarifa. A nossa intenção é sempre ter uma tarifa social que ela seja compatível à questão do salário mínimo, à questão da renda per capita daquele que mais precisa. Óbvio que é difícil falar em valor de tarifa. O que seria
uma tarifa justa para quem utiliza o transporte coletivo? Talvez não pagar, talvez R$1, talvez R$2, mas tem coisa que é impossível. Hoje uma tarifa 5,50, né, e eu faço aqui sempre, né, um comparativo, né? Hoje, o que você compra com 5,50, né? Né? Você não compra um Trident, um salgadinho. Dá para comprar um salgadinho aí. Então, assim, para todo esse deslocamento que é feito, para todo esse serviço que é prestado, é uma tarifa que a gente entende que é uma tarifa compatível, né, com a renda per capita da população metropolitana. Há possibilidade, eventualmente, de ter algo diferente no futuro? Nós estamos trabalhando com essa ideia. Seja nos finais de semana, seja dependendo, eventualmente, nos horários fora de pico, é algo que a gente está trabalhando no sentido de que, eventualmente, a gente consiga oferecer. O sistema metropolitano, ele necessita sempre desse tipo de pensamento, né? De você estar compatibilizando ele com as coisas que estão acontecendo na região metropolitana. Nós temos um momento muito especial agora, que é através da agência, nós contratamos um novo plano diretor da região metropolitana. É um pensar da região metropolitana para os próximos 10 anos, e tudo isso tem a ver com essa mobilidade, com a questão do transporte coletivo, para onde as cidades vão crescer, quais as cidades que é importante a gente manter a questão da preservação, dos recursos hídricos, como que vai se dar a questão das habitações, principalmente a habitação de interesse social, que são para aquelas pessoas que mais precisam, quais são os potenciais de desenvolvimento das cidades em relação à questão industrial, em questão turística, a questão de cidades com potencial para condomínio chácaras, cidades com potencial para a questão dos hortifruti, para a questão da piscicultura. Tudo isso está sendo pensado dentro desse grande plano diretor para a região metropolitana nos próximos 10 anos. Porque o ideal mesmo é que o cidadão trabalhasse próximo da casa dele, né? Por exemplo, agora o município de Colombo está criando lá a Citco, né? A cidade industrial de Colombo. Então, isso vai atrair várias empresas e aí o cidadão que mora em Colombo vai ter a possibilidade de trabalhar mais próximo de casa. Isso também é qualidade de vida, né, Gilson? A gente fala, né, que o ideal, né, Toninho, a cidade ideal é a cidade dos 15 minutos, onde a pessoa pode, em 15 minutos, fazer tudo. Ela pode, em 15 minutos, ir no mercado, em 15 minutos ela chega na farmácia, em 15 minutos ela chega na escola, em 15 minutos ela chega no seu local de trabalho, em 15 minutos ela chega no parque que ela faz o seu lazer. Isso é o ideal. A gente sabe que isso não é possível para todo mundo, né? Para grande parcela da sociedade isso não é possível. Mas quanto mais perto, quanto menos tempo essa pessoa precisar para se deslocar, é a garantia de qualidade de vida que ela teria. Esse é o grande desafio nosso como órgão metropolitano. Como pensar em encurtar essas distâncias para as pessoas. E você veja que não é só a distância de local de trabalho, são outras distâncias também. A distância do comércio, a distância do serviço público, a distância da área de lazer. Por isso o órgão metropolitano tem que pensar isso, os parques, as praças, as escolas, o posto de saúde, né? Tudo isso precisa ser pensado para que essas pessoas realmente tenham, se não tem pelo menos o trabalho perto de casa, mas que tenham o maior número desses serviços, né, e áreas possíveis para que a sua vida seja a melhor possível dentro da sua realidade. Gilson, a Comec, aliás a MEP, né, a antiga Comec, está completando agora, nesse mês de agosto, 50 anos, né? E vocês estão aí comemorando realmente, né? Porque tem muitos motivos para ser comemorados. É uma história bonita e aqui fazer, obviamente, né, uma ressalva e um reconhecimento a todos os trabalhadores que passaram por esse órgão metropolitano, que construíram, tem muita coisa, se veja o contorno norte, Avenida das Torres, essa questão que nós temos hoje tão importante desse cuidado com a questão ambiental, das APAs, dos UTPs, dos mananciais, tudo isso foi o sistema viário metropolitano, tudo isso foi uma construção de várias mãos. E cabe aqui nós esse reconhecimento, nós estamos numa fase importante, o governador Ratinho Júnior tem esse olhar muito especial para a questão metropolitana, para a defesa dos interesses metropolitanos, nos facultou a possibilidade de contratar esse grande projeto, que é o novo plano diretor, tem anunciado obras importantíssimas, nós estamos prestes a anunciar uma grande obra em relação aí à questão do contorno de Curitiba, então isso demonstra, né, realmente não só a necessidade, mas a importância do órgão metropolitano e o seu papel na defesa das cidades e do futuro das pessoas.
Gilson Santos, muito obrigado pela sua participação aqui num negócio que deu certo. Foi muito bom, eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram, que vão nos assistir aqui, ficaram sabendo de muitas coisas que eles não sabiam, né, do trabalho que é feito nos bastidores do transporte coletivo, de pensar a cidade grande como um todo, na região metropolitana, e espero que você retorne outras vezes aqui para a gente retomar essa conversa, viu, Gilson? Te agradeço, Toninho, mais uma vez, a Banda B, que tem esse olhar assim, sensível para as cidades, para as pessoas, e um prazer poder estar aqui hoje e falar realmente no microfone que eu sei que chega muito forte em toda a nossa região metropolitana. Então, minha gratidão, os agradecimentos, e vai ser um prazer retornar aqui. Tá certo. Muito obrigado a Gilson Santos, o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos. E muito obrigado a você também que esteve conosco. Até a próxima.